Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Agudo e nesse vídeo eu vou te mostrar as principais informações sobre este concurso. Primeira coisa, a banca organizadora é a Fundatec. A banca Fundatec é a banca organizadora que vai elaborar e aplicar as provas deste concurso aqui da Prefeitura de Agudo. Bom, pessoal, inicialmente, a gente tem o quadro demonstrativo, este quadro que apresenta os cargos, então, e remunerações. Quem quiser acompanhar acessando este edital que eu estou mostrando na tela, basta acessar o site da banca Fundatec, lá vocês encontram este edital. Pessoal, o concurso de Agudo tem diversas oportunidades de nível superior. Tem oportunidade para assistente social e chama atenção as remunerações dos cargos de nível superior. Na sua grande maioria, a remuneração é de R$ 8.722. É o caso do assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal ambiental, fiscal de tributos municipais. E aí, para concorrer aqui a fiscal de tributos, tem que ter superior em contábeis, economia, administração ou direito. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Para o fonoaudiólogo, a remuneração é menor, porque a carga horária também é reduzida para 20 horas. Tem oportunidades para médico em diversas áreas, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Diversas oportunidades em nível superior. Ainda em nível superior, tem oportunidades para o magistério. Professor de educação infantil, professor de anos iniciais, educação especial, educação física, ciências, geografia, história, língua alemã, língua inglesa, língua portuguesa, professor de matemática, professor de música e professor de artes. Para os professores, a remuneração é de R$ 2.751 para 20 horas semanais. O concurso tem também oportunidades em nível técnico, para técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho, com remuneração de R$ 3.467. Tem também oportunidades para nível médio, agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, todos esses com remuneração de R$ 2.818. Para agente comunitário de saúde, é necessário residir na microárea para a qual for se inscrever. Tem ainda oportunidade para auxiliar administrativo, remuneração de R$ 3.467 para 40 horas semanais. E para quem busca uma oportunidade de nível médio, esse cargo de auxiliar administrativo provavelmente terá mais convocações ao longo da validade. Então, para nível médio, uma boa opção é concorrer para auxiliar administrativo. Tem também oportunidade para auxiliar de saúde bucal, secretário de escola e telefonista recepcionista. Para nível fundamental completo de escolaridade, tem oportunidades para eletricista, mecânico, monitor de escola e motorista. O motorista tem que ter também a carteira de habilitação na categoria D. Tem ainda oportunidade para operador de máquinas, que tem que ter a habilitação na categoria C, pedreiro e pintor. E para nível fundamental incompleto, o concurso oferece oportunidades para merendeira, servente e operário. Então essas são as oportunidades oferecidas aqui neste edital. Quem for fazer para os cargos de nível fundamental incompleto, para nível fundamental completo e nível médio, nós temos o curso completo, que abrange todos os conteúdos do edital. Para quem for fazer para os cargos de nível técnico, nós temos um módulo básico com os conteúdos que são comuns a todos. E para alguns cargos de professor, nós também temos curso completo. Quem for fazer o concurso para professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de língua inglesa, professor de geografia, professor de ciências, professor de anos iniciais ou professor de educação infantil, para todos esses cargos de professor, nós temos o curso completo, abrangendo inclusive a disciplina de conhecimentos específicos.
Quem for fazer para as demais áreas de professor, nós não temos a parte de específicos, mas temos as demais disciplinas num curso chamado Módulo Básico para Professores. E quem for concorrer para qualquer um dos outros cargos de nível superior, nós temos um curso também que reúne os conteúdos comuns a todos, que se chama Módulo Básico Cargos de Nível Superior. Então, para todos os cargos neste concurso, nós temos cursos preparatórios aqui no PGF Concursos para ajudar vocês a se preparar. Para alguns temos o curso completo, para outros o módulo básico. Também é possível adquirir somente os nossos cursos por disciplina. Para conferir todos os cursos disponíveis, basta acessar o site pgfconcursos.com. Indo nas notícias do site, tem uma notícia sobre esse concurso, lá tem todos os cursos preparatórios e também aulas demonstrativas para vocês conferirem. Continuando a análise do edital, além desses valores de remuneração, tem um vale alimentação de R$ 250 ou R$ 500 reais, de acordo com a carga horária, mais um vale feira. Então, há um pequeno acréscimo ainda além daquela remuneração. Bom, aí o edital segue trazendo as regras de como vocês vão fazer as inscrições e tudo mais. Vocês vão fazer pelo site da Fundatec. E depois a gente tem aqui os valores de inscrição. Para concorrer a qualquer cargo de nível superior, inclusive professores, R$ 180 reais é o valor da inscrição. Para concorrer aos cargos de nível técnico e médio, R$ 110 reais. E para os cargos de nível fundamental, R$ 80 reais é o valor da inscrição. Vamos adiante aqui para conferir as principais informações sobre essa prova. Eu estou passando rapidamente o edital, porque a nossa ideia nesse vídeo é mostrar para vocês como vai ser a prova, distribuição de conteúdos que vocês têm que estudar e as datas, né? Então, a gente vai encontrar essas informações lá nos anexos. O primeiro anexo do edital, ele traz as características de cada cargo. Então, tem ali os detalhes envolvendo cada um dos cargos aqui previstos neste concurso. Caso tu tenha dúvida em qual cargo tu vai se inscrever, nesse primeiro anexo tu consegue ter uma ideia de quais são as atribuições, do que faz o ocupante de cada cargo. Seguindo o anexo 2, vai nos trazer o quadro demonstrativo de provas. Muita atenção agora, que agora eu vou mostrar para vocês como será a distribuição da prova para cada cargo. Vamos começando com os cargos de nível superior que não professores, porque para os cargos de professor, as disciplinas são diferentes. Então, quem vai fazer para um cargo de nível superior que não professor, aqui está a prova de vocês. Serão 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais, 10 de legislação e 10 de específicos. Bom, cada questão vale 2,5 pontos. Vocês não podem zerar nenhuma disciplina. Se vocês errarem todas as questões de uma disciplina, vocês estão eliminados do concurso. Tem que acertar pelo menos uma em cada disciplina. E na disciplina de conhecimentos específicos, das 10 questões, tem que acertar no mínimo 5. Quem fizer 4 ou menos aqui, está eliminado. Então, é claro, o conteúdo mais importante para vocês é o de específicos, porque ele tem um grande risco de eliminação. Além disso, são 10 questões. Mas não adianta gabaritar específicos e sair mal nas outras disciplinas. Vocês precisam ir bem em todas as disciplinas. Então, priorizem os específicos e, em segundo lugar, legislação e língua portuguesa, porque tem também 10 questões em cada uma. E não deixem de olhar também os outros conteúdos, porque apesar de serem menos questões, se chega a zerar, já está eliminado. Bom, como eu falei para vocês, para os cargos de nível superior que não professores, nós não temos curso completo para nenhum dos cargos, mas nós temos um curso chamado Módulo Básico para os cargos de nível superior. Esse módulo básico reúne todo o conteúdo das disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e legislação. Então, o nosso curso Módulo Básico vai ajudar vocês com 30 das 40 questões da prova. A prova tem 40 questões, são 30 questões desses conteúdos básicos e 10 de específicos.
Essa parte básica dessas 4 disciplinas é o mesmo conteúdo para todos os cargos de nível superior. O que muda de um cargo de nível superior para outro é a disciplina de específicos. Por isso, nós temos o curso chamado Módulo Básico Nível Superior, que ajuda vocês a estudar para essas 30 questões. Vocês só terão que estudar por conta própria os específicos da área de formação de vocês, porque esses específicos nós não temos neste curso. Então, quem vai fazer para os cargos de nível superior, para estudar para essas 30 questões, pode adquirir o módulo básico. Quem já tem facilidade com algumas dessas disciplinas, também é possível adquirir o curso com os conteúdos em separado. É possível adquirir somente as aulas de legislação, ou somente de conhecimentos gerais, ou somente de matemática, ou somente de língua portuguesa, conforme a necessidade de vocês. Então, este é o quadro de provas para os cargos de nível superior que não professores. Para quem vai concorrer para os cargos de professor, as disciplinas são diferentes. Professores, a prova de vocês terá 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação, estrutura e funcionamento da educação, 10 questões de fundamentos da educação, 5 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de conhecimentos específicos. Aqui, pessoal, tem que fazer no mínimo uma em cada disciplina, e nos específicos, eles cometeram um erro que certamente eles vão corrigir nesse edital. Eles colocaram que teria que acertar todas de específicos. É claro que isso está errado. Provavelmente, eles copiaram isso do quadro de cima, que era acertar no mínimo 5 das 10. Então, provavelmente, eles vão corrigir para dizer que vocês têm que acertar pelo menos 2 ou 3 das 5, mas não as 5, porque em nenhum concurso se exige que alguém gabarite uma disciplina. Fiquem tranquilos, professores, isso vai ser retificado, provavelmente já nos próximos dias. Está errado esse mínimo aqui, porque não faz sentido exigir que vocês gabaritem os específicos. De qualquer forma, o conteúdo de específicos vai ser o mais importante para a prova de vocês, porque provavelmente vai exigir que vocês acertem 2 ou 3 questões no mínimo. Bom, para professores, eu já falei que para algumas áreas nós temos curso completo. Para as outras áreas que a gente não tem o curso completo, nós temos o módulo básico com o conteúdo que é comum a todos os cargos. Bom, para os cargos de nível técnico. Para nível técnico, a prova terá 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais, 10 de legislação e 10 de específicos. Temos o curso chamado Módulo Básico para os cargos de nível técnico, que abrange o conteúdo das disciplinas de português, matemática, conhecimentos gerais e legislação. Nesse módulo básico só não tem os específicos, porque para os cargos de nível técnico nós não temos o curso completo. Quem vai concorrer para os cargos de nível médio ou de nível fundamental, nós temos o curso completo também, porque para esses cargos de nível médio e fundamental, não tem disciplina de específicos. Então, em qualquer cargo de nível médio ou de nível fundamental que tu te inscreva, o conteúdo a estudar é o mesmo. Tu vai ter que estudar para as 15 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e 10 de legislação. Aqui, tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade dos 100 pontos da prova. E para quem vai concorrer para os cargos de nível médio ou de nível fundamental, temos curso completo abordando todos esses conteúdos. Bom, para os cargos de professor tem mais 10 pontos de prova de títulos, e para os cargos eletricista, mecânico, motorista, operador de máquinas, pedreiro, pintor e operário tem também uma prova prática, que vai valer ainda mais 60 pontos. Cronograma de execução do concurso. O edital foi publicado no dia 24 de outubro e nesse mesmo dia abriram as inscrições. E vocês podem se inscrever no site da Banca Fundatec até o dia 24 de novembro. A prova deste concurso será aplicada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026. Então a gente tem aí praticamente 2 meses e meio para estudar para essa prova. Em 2 meses e meio dá para fazer uma boa preparação, dá para vencer bem esses conteúdos do edital. Claro, é necessário que vocês se organizem para conseguir estudar um pouco cada dia,
para conseguir assistir às aulas, para treinar com as questões que a gente disponibiliza, porque aí vocês vão chegar lá em janeiro bem preparados para essa prova. Bom, então esse é o cronograma principal. A gente tem aqui os turnos e dias de prova. Para quem queira concorrer a mais de um cargo, aqui estão os dias e turnos. Então, alguns cargos terão a prova no sábado de tarde, outros no domingo pela manhã e outros no domingo pela tarde. Seguindo aqui com a nossa análise do edital, a gente vai encontrar um anexo com os conteúdos. Ali estão os conteúdos que vocês têm que estudar em cada disciplina. E esses conteúdos mudam um pouco de acordo com a escolaridade do cargo, como eu vou mostrar agora. Começa o programa mostrando para os cargos de nível superior, inclusive professores. Aqui o conteúdo de língua portuguesa, ele parece bastante extenso, né? Ocupa várias linhas aqui. Mas ele não é tão extenso assim quanto parece, porque dentro desse conteúdo, em cada assunto colocado, a banca coloca autores que ela utiliza como referência. Por que ela coloca esses nomes de autores aqui? Tu vai ter que ler cada uma dessas gramáticas? Não, não é isso. Eles colocam essas referências aqui para evitar recursos depois. Por quê? Porque como eles colocam já no edital que eles querem que vocês estudem esses assuntos de acordo com esses autores, se alguma questão vocês não concordarem com ela e quiserem recorrer com base em outro autor, eles não vão aceitar o recurso, porque eles vão dizer, nós elaboramos as provas de acordo com esses autores. Então, pessoal, na verdade, a banca coloca os autores que ela utiliza como uma forma de proteção da banca, para evitar recursos e anulação de questões. Não quer dizer que vocês vão ter que estudar cada um desses autores, até porque não daria tempo, né? Esses autores mencionados, eles trazem um entendimento que é o majoritário da língua portuguesa. E no nosso curso preparatório, o professor Daniel vai explicar cada um desses assuntos para vocês, de acordo com esses autores, é claro. E também vai mostrar algumas questões de provas da banca, para que vocês conheçam o estilo da Fundatec. Então, esse é o conteúdo de língua portuguesa para nível superior, técnico e médio. É esse mesmo conteúdo, que abrange os principais assuntos de língua portuguesa: interpretação de texto, fonologia, a gramática, ortografia, pontuação, acentuação, todos esses principais assuntos, concordância, regência, tudo isso vai ser trabalhado no curso com o professor Daniel. Conteúdo de matemática e raciocínio lógico é um conteúdo que para cada escolaridade é diferente. Para os cargos de nível superior, é um conteúdo bem extenso, envolvendo matemática em diversos assuntos e também aquelas proposições lógicas. Para ajudar vocês a estudar esse conteúdo, o professor Michel Vargas gravou um curso direcionado para a banca Fundatec. O curso foi todo gravado para essa banca. Então, em cada aula, o Michel vai explicando os assuntos para vocês e dizendo como são as questões da Fundatec sobre esses assuntos. Então, vocês vão aprender os assuntos já treinando com questões da banca e no final também tem mais algumas questões para vocês praticarem. Dessa forma, vocês vão conhecer bem esses assuntos e como a banca cobra eles, tendo toda a condição, né, de gabaritar essa disciplina. A legislação, ela é diferente para professores e para os cargos de nível superior em geral. Para os cargos de professor, é uma legislação mais da educação. Professores, vocês não vão precisar estudar a lei orgânica, Estatuto dos Servidores, Constituição Federal, nada disso cai para vocês. Para professores, é essa legislação aqui. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ECA, Plano Nacional de Educação, Política Nacional de Educação Digital, a BNCC, diretrizes curriculares, algumas outras normas da educação e o plano de carreira do magistério. A única lei municipal de agudo que professores vão ter que estudar é este plano de carreira. Pessoal, sobre essa legislação aqui, todas as aulas já estão disponíveis, exceto o plano de carreira. Esse eu vou gravar as aulas e assim que eu gravar eu vou adicionar no curso para vocês. Dos demais assuntos, todas as aulas já estão disponíveis para vocês estudar. Fundamentos da educação. Esse conteúdo aqui, pessoal, é cobrado somente para professores. Fundamentos da educação são assuntos de pedagogia.
E para ajudar vocês a estudar esse conteúdo, vocês terão aulas com o professor Gabriel. Ele gravou aulas trabalhando todos esses assuntos, direcionados também para a Fundatec. O Gabriel, ele é professor concursado na Prefeitura de Porto Alegre, já enfrentou provas de concursos da Fundatec e outras bancas, e ele ensina todos esses assuntos, mostrando para vocês também como são as questões da Fundatec. Então, uma preparação também bem direcionada para vocês, professores, aprenderem bem esse conteúdo e conseguirem gabaritar essa disciplina. O conteúdo de conhecimentos gerais, ele está previsto para todos os cargos neste concurso, e para todos os cargos é esse mesmo conteúdo, que envolve atualidades e um pouco de geografia, sobre o próprio município de Agudo, também sobre o estado, sobre o Brasil e atualidades sobre o mundo, né? Para vocês aprenderem bem esse conteúdo, o professor Guilherme Daré trabalha todo esse assunto com vocês no nosso curso preparatório. Conhecimentos gerais para todos os cargos é esse mesmo conteúdo. Legislação que eu vou mostrar agora é para todos os cargos, exceto professores. Para todos os cargos, pessoal, o conteúdo de legislação é esse que eu vou mostrar agora. Primeiro, começa o edital com um erro que a Fundatec sempre comete nos seus editais. Eu acho que quem faz os editais da Fundatec não sabe nada de legislação e direito, porque sempre tem esse erro. Eu já mandei e-mail para eles explicando que está errado isso e eles não percebem, eles não corrigem. O que, pessoal? Eles começam o conteúdo com o Estatuto do Servidor Público. Aí eles colocam outras leis e depois eles colocam regime jurídico do município. Pessoal, o regime jurídico do município é o próprio Estatuto do Servidor Público. Então eles colocam duas vezes a mesma lei. E aí o candidato, na hora de estudar, fica preocupado, porque acha que tem outra lei para estudar. Não tem, pessoal. Estatuto do Servidor e regime jurídico é a mesma coisa. Então, parece que são duas leis, mas é apenas uma. É o Estatuto dos Servidores. A lei onde estão os direitos, que vocês que vão passar nesse concurso terão. Então, o primeiro assunto de legislação para todos os cargos, exceto o professor, é o Estatuto dos Servidores, também conhecido como regime jurídico. Segundo conteúdo, Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município é a principal lei do município, que traz as regras de organização e funcionamento do município. Plano de carreira do município, plano de carreira dos servidores e o Código de Posturas Municipal. Então, apesar de parecer que são 5 leis, são 4 leis do município aqui que a gente tem que estudar. Eu já gravei as aulas sobre a lei orgânica e vou gravar as aulas sobre as demais leis. De cada assunto estudado aqui no curso, vocês terão a apostila com a lei atualizada, as aulas em que eu explico o conteúdo para vocês e questões para vocês praticarem no final. Seguindo esse método de estudo, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de acertar todas as questões lá no dia da prova. Além dessas leis municipais de Agudo, tem também algumas normas estaduais e federais. Sobre as normas estaduais e federais que eu vou mostrar agora, eu já gravei todas as aulas, já estão todas disponíveis para vocês. Quais são as normas? Primeiro, 2 normas estaduais. O Estatuto da Igualdade Racial Estadual e a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Pessoal, eles colocam aqui a Constituição Estadual sem indicar qual artigo eles vão cobrar. Na prática, eles podem cobrar qualquer artigo da Constituição, mas como a Constituição é muito grande, a gente vai trabalhar apenas os principais artigos dela, aqueles que têm mais chance de ser cobrados em prova. Sobre o Estatuto da Igualdade Racial Estadual, é uma lei pequena, bem tranquila, que eu já gravei as aulas, inclusive fiz um simulado com questões para vocês praticarem. Além dessas normas estaduais, tem normas federais. O Estatuto Nacional da Igualdade Racial, alguns artigos da Constituição, e atenção, não é toda a Constituição, são apenas esses artigos aqui listados no edital, que vai do artigo 1º ao 144 e do 193 ao 232. Ainda vamos estudar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei Maria da Penha e o Decreto 48598. Esses são os conteúdos de legislação para todos os cargos neste concurso. Aqui em legislação, no nosso curso preparatório, as aulas são todas comigo. Das normas federais e estaduais já estão todas as aulas gravadas.
das municipais. A lei orgânica está gravada e eu vou gravar agora as demais. Bom, que mais, pessoal? Agora na cor verde vem o conteúdo para os cargos de nível médio e técnico. Língua portuguesa igual que a gente viu para nível superior. Matemática e raciocínio lógico é um pouco menor o conteúdo. Também tem bastante assuntos de matemática e raciocínio lógico, mas é um pouquinho diferente dos cargos de nível superior. Por isso que nós temos um curso diferente para os cargos de nível superior, para os cargos de nível técnico e médio, porque essa disciplina é diferente conforme a escolaridade. Conhecimentos gerais e legislação, o conteúdo é o mesmo que eu já mostrei ali nos cargos de nível superior. Para os cargos de nível fundamental, o conteúdo de português e matemática é um pouco menor, um pouco mais simples, e aí tem aqui no edital também os assuntos que vocês têm que estudar nessas disciplinas. Terminada essa parte básica, o anexo 10 vai trazer os conhecimentos específicos para cada cargo. Lembrando que para cargo de nível fundamental e de nível médio não tem conteúdo específico. Conteúdo de conhecimentos específicos é somente para os cargos de nível superior e professores, e de nível técnico também. Cargos de nível médio e fundamental não tem disciplina de específicos. Então, se tu vai fazer o concurso para um cargo de nível técnico ou de nível superior, aqui tu vai encontrar os específicos do teu cargo. E conforme o cargo para o qual tu te inscreva, aqui estão os conteúdos que tu vai ter que estudar. Lembrando vocês, né, que dos específicos aqui de nível superior, nós só temos cursos para alguns cargos de professor, que são os cursos completos que vão abranger esse conteúdo. Os cargos que nós temos curso completo abrangendo os específicos são justamente os professores que eu vou mostrar agora. Estou passando aqui rapidamente para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem o curso completo para professor de educação infantil, que vai abranger essa disciplina de específicos. Temos o completo para professor de anos iniciais, para professor de ciências, para professor de geografia e ainda para professor de língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Esses são os cargos que nós temos curso completo. Para os demais, nós não temos a disciplina de conhecimentos específicos, mas temos um módulo básico que reúne os conteúdos comuns a todos. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise aqui do edital de concurso da Prefeitura de Agudo. As inscrições já estão abertas e os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis no site PGF Concursos. Aliás, né, nós já estávamos com o curso preparatório desde o mês de setembro. Desde que foi anunciado que seria feito esse concurso, a gente já iniciou o preparatório. E quem já adquiriu o curso preparatório pode ficar tranquilo que nós já atualizamos o curso de acordo com o edital. E as aulas ainda que nós vamos gravar, assim que nós gravarmos, nós vamos adicionar para vocês. Inclusive, na descrição do curso está a previsão de datas que a gente vai gravar e adicionar essas aulas. Muito bem, pessoal. Então é isso. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Agudo.